Olá a todos, sou Francisco Loreto. Hoje preparei este vídeo para vos dar a conhecer um pouco melhor uma das mais fantásticas obras da história da música. Trata-se da Terceira Sinfonia de Beethoven, chamada Sinfonia Heroica. Deixem-se então ficar durante alguns minutos, pois vai valer a pena. Esta Sinfonia de Beethoven foi composta em 1804, na altura em que este compositor tinha exatamente 34 anos de idade. A imagem de retrato que tenho aqui atrás é exatamente desse mesmo ano de 1804. Esta Sinfonia, como acabei de dizer, é uma sinfonia extremamente fantástica porque ela é revolucionária para os padrões estéticos da altura em que foi composta, neste ano de 1804. Nós, com o nosso ouvido do século XXI, nem conseguiremos imaginar o que os seus contemporâneos de Beethoven sentiram quando ouviram esta obra pela primeira vez. Foi uma autêntica revolução. Os ouvidos da época não estavam preparados para tal. E é isso que vamos tentar compreender hoje neste vídeo. Assim, passado 210 anos, esta sinfonia ainda contém fantásticos motivos de interesse, que é uma das obras ainda mais estudadas passado este tempo todo, porque realmente lá nos seus meandros artísticos e estéticos esta obra tem ainda muitos elementos que merecem a nossa atenção passado todo este tempo, e é assim uma das obras de motivo de análise mais aprofundadas em todo o repertório da história da música. Já o compositor do período clássico, Franz Joseph Haydn, foi o principal professor de Beethoven, afirmou que esta sinfonia veio dividir o mundo da música em dois. Até esta sinfonia havia um mundo, depois desta sinfonia, o mundo da música era outro. Isto é mais um testemunho do caráter revolucionário que esta sinfonia teve em 1804. E ela foi revolucionária não apenas pelo facto de inovações em questões musicais como a melodia, o ritmo, a harmonia, a orquestração, mas sobretudo porque marca a coragem que este compositor teve em seguir um novo caminho. Ele teve muita coragem para realmente propor um novo modelo e quebrar com os modelos clássicos em vigor. O resultado disso é que ele criou as condições todas para se criar um novo período histórico da música, ou seja, desse assim o início, com esta sinfonia, ao período romântico, ao romantismo. Uma das principais diferenças estéticas entre as obras do período clássico e as obras do período romântico é que a música instrumental do período clássico é considerada música pura, que isto trata-se apenas de música que é o resultado da organização dos sons em si mesmo. Na música do período romântico, a essa organização dos sons normalmente é atribuída um caráter e uma identidade. E se não vermos o caso concreto de Beethoven, nas suas sinfonias, isso ocorre. Esta terceira sinfonia tem um caráter de heroísmo e uma identidade própria, que é o heroísmo. Se olharmos para a sexta sinfonia, ela já é um reflexo da própria natureza. Se olharmos para a nona sinfonia, é a fraternidade entre os homens que está lá identificado, e se olharmos para a sua quinta sinfonia, é o próprio Beethoven a se autorretratar nesta obra sinfónica. Voltando atrás, no classicismo, por exemplo, Haydn, com as suas 34 sinfonias, escrevia-as em várias tonalidades. E assim podemos encontrar dentro destas 104 sinfonias, várias sinfonias, por exemplo, em Dó maior. Se nós pegarmos no primeiro andamento de uma, no segundo andamento de outra em Dó maior, no terceiro andamento de outra sinfonia em Dó maior e um quarto andamento de outra sinfonia em Dó maior, juntando, vamos ouvir e a obra vai funcionar na mesma. Porquê? Porque é música pura. Contudo, ouvindo esta sinfonia número 3, nós vamos perceber ao longo deste vídeo que ela tem uma identidade própria. E se tem uma identidade própria, não dá para mostrar um andamento de uma sinfonia com outra, porque, como aconteceu no classicismo, porque isso não vai naturalmente funcionar.
Não se pode misturar andamentos de obras com identidades totalmente diferentes e distintas. Esta terceira sinfonia de Beethoven, assim como uma sinfonia que abre as portas para o romantismo, porque ela é uma das primeiras obras que contém uma identidade própria, vemos que nesta obra o heroísmo é essa identidade. É o herói que é aqui retratado nesta obra sinfónica. E isso é a primeira grande revolução que esta sinfonia nos vem apresentar. Beethoven, só por si, já era uma personagem revolucionária. É preciso contextualizar que no final do século XVIII e início do século XIX, toda a sociedade estava realmente em transformação. Os ideais emanados da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, realmente contagiavam a sociedade da sua altura e Beethoven não fugia à regra. E estes três ideais estavam plenamente presentes nos seus atos, nas suas atitudes e de uma forma fantástica em todas as suas obras. A personalidade de Beethoven era de uma pessoa muito perturbada e infelizmente isso deveu-se a uma infância muito infeliz que ele teve. Foi uma criança abusada em termos de violência doméstica, primeiramente pelo seu próprio avô, que queria que Beethoven fosse um menino prodígio, tal como tinha acontecido com Mozart. Acontece que Beethoven não teve esta predisposição precoce musical e, como tal, este insucesso era recompensado com muita pancada que levava, sobretudo na cabeça. Também o seu pai, que era um alcoólico compulsivo, realmente batia muito nesta criança e também muito batia na cabeça. O que acontece é que Beethoven, resultado desta infância muito abusada com violência doméstica, acabou por volta de 1796, quando tinha 26 anos de idade, aos poucos começou a perder a audição. Todos os estudos médicos apontam que a causa da sua surdez gradual, que ocorreu, como acabei de dizer, a partir dos seus 26 anos de idade, foram resultados de muitas pancadas que ele levou em criança na cabeça. Curioso que em 1802, quando Beethoven apenas tinha 32 anos de idade, ele já redigiu o seu próprio testamento. Este testamento ficou conhecido como o Testamento de Heidelstadt. O que é que contém lá de relevante? Contém lá algo que é perturbador. Beethoven confessa que pensou por termo a sua vida. O suicídio esteve iminente. E porquê? Porque, devido a esta surdez contínua e o facto dos médicos terem diagnosticado que ele iria ficar realmente totalmente surdo, isso para um músico seria mais fácil de pôr o termo à vida, porque seria inconcebível viver nestas condições. Mas neste mesmo testamento, Beethoven diz que, depois de ponderar realmente suicidar-se, decidiu seguir outro caminho, decidiu seguir em frente, acreditar nas suas capacidades. E neste testamento ele entregou-se à arte. Ele disse que vou seguir um novo caminho, vou-me entregar à arte e a partir de hoje tudo será diferente. Realmente, o resultado disso foi esta terceira sinfonia, que foi assim a primeira obra composta após esta tomada de decisão. Beethoven, no seu testamento, afirmou que ele queria seguir um novo caminho. Ele então sente-se que será um herói. Ele é um herói da vida, porque quer seguir em frente. É algo a terem atenção, mas nisso falaremos no fim deste vídeo. Por mais me custe dizer, se Beethoven não tivesse passado por estas penosas situações, talvez ele não tivesse sido o compositor tão revolucionário, tão impetuoso que nós assim o conhecemos. Durante a sua vida em Viena, todos aceitavam os seus atos de quase loucura, que devido à sua agonia, por ser um compositor que estava cada vez mais a ficar surdo e que cada dia que passava deixava de poder ouvir as suas obras, isso era, digamos, considerado e compreendido por todos.
Com essa compreensão, digamos que lhe perdoavam qualquer excesso ou atitude menos própria e ele assim tinha algum crédito. Essa dose de loucura socialmente compreendida e até tolerada é que lhe permitiu quebrar os modelos estéticos vigentes, impondo desta forma uma revolução no panorama musical, que nesta Sinfonia número 3 é um emblemático exemplo. Beethoven tinha o hábito de passar os seus dias de verão numa vila nos arredores de Viena, chamada Döbling. Esta vila tinha um famoso bosque que foi muito inspirador para Beethoven. Ele gostava muito de ir para essa casa de campo que ele tinha nesse bosque esse que chamava-se Heiligenstadt. Foi nesta casa que ele escreveu o seu testamento, que falei ainda há pouco. Testamento esse em que ficamos a saber que Beethoven tinha mudado radicalmente o seu modo de ver a música e o seu modo de pensar. E é depois, num desses verões, onde passava nessa casa de Heiligenstadt, que em 1803 ele começou a compor aquela que seria a sua terceira sinfonia. Esta vila pacata dava-lhe boas condições para compor. Paz, sossego, e ele gostava muito da natureza, era para ele muito inspiradora. E então, de modo que acabou por ficar não só o verão, mas também durante o próprio outono, até conseguir concluir esta revolucionária sinfonia. Beethoven, primeiramente, começou por dedicar esta sinfonia a Napoleão Bonaparte. Este compositor realmente nutria uma grande simpatia e uma admiração por Napoleão. Napoleão representava para Beethoven os verdadeiros ideais republicanos de igualdade, fraternidade e liberdade. Na capa da partitura desta sinfonia aparece a indicação de Grande Sinfonia Napoleão Bonaparte. Realmente é uma dedicatória monumental a esta figura incontornável da Revolução Francesa. Acontece que realmente Napoleão emancipou-se e teve um ato que deixou Beethoven extremamente furioso. E o que foi? Napoleão encoroou-se imperador. O seu aluno Ferdinand Ries acabou por testemunhar esse momento, pois foi o próprio Ferdinand Ries que anunciou a Beethoven que Napoleão se tinha encoroado imperador. E Beethoven teve um ato de fúria e realmente pegou numa faca e riscou, rasgou e riscou com essa faca o nome de Napoleão Bonaparte. E nessa altura ele disse estas palavras que foram, digamos, anotadas por Ferdinand Ries. Então, ele, Bonaparte, não é mais do que um comum mortal. Agora, ele também vai pisar com os pés todos os direitos do homem e irá saciar apenas a sua ambição. Ele agora vai pensar como sendo superior a todos os homens. Tornar-se-á um tirano. Curioso que 2 anos depois, em 1805, Napoleão irá invadir a Áustria e Beethoven então pediu que esta sinfonia passasse a ter apenas o cognome de Sinfonia Heroica. Ao excluir esta primeira dedicatória ao novo imperador Napoleão Bonaparte, Beethoven acabou por dedicar a sua terceira grande sinfonia ao príncipe Joseph Franz von Lobkowitz. Em Viena, Beethoven tinha realmente uma grande amizade pelo príncipe Lobkowitz, que era um amante da música. Este, para além de ser amigo de Beethoven, também era uma espécie de mecenas deste compositor, ao lhe encomendar várias obras que lhe ficaram assim dedicadas. Para além desta terceira sinfonia, recordo-me que Beethoven dedicou ao príncipe Lobkowitz as suas fantásticas sexta e sétima sinfonia, para além de muitos outros quartetos de corda. A paixão do príncipe Lobkowitz pela música era tanta que ele, no seu palácio em Viena, tinha uma orquestra pessoal, o que já era coisa rara naquela época, pois a nobreza estava em decadência e as orquestras privadas também, e ao mesmo tempo estavam a surgir os novos teatros públicos
com as orquestras de cariz empresarial, ou seja, as orquestras burguesas dos teatros públicos. Assim, Beethoven tinha desta forma ao se dispor em Viena uma orquestra privada, o qual lhe deu imenso jeito, porque esta sinfonia é tão revolucionária, que Beethoven esteve ao se dispor uma orquestra que durante algum tempo pôde experimentar e desta forma pôde fazer algumas correções. Aqui no palácio do príncipe Lobkowitz, com a sua orquestra pessoal, Beethoven pode então testar várias sonoridades e ao mesmo tempo fazer algumas alterações. E desta forma ocorreu neste palácio uma espécie de pré-estreia desta obra. O príncipe Lobkowitz adorou e entusiasmou-se com o caráter fantástico e revolucionário desta sinfonia, que propôs ao Beethoven um contrato de exclusividade durante 6 meses. Ou seja, durante este tempo, esta sinfonia só foi tocada neste palácio para o belo prazer e dispor deste príncipe Lobkowitz. A primeira apresentação pública desta sinfonia acabou então por ocorrer só a 7 de abril de 1805, no Teatro Am de Wien, em Viena. Neste mesmo concerto foi também tocada uma sinfonia de um compositor desconhecido, de seu nome Anton Herbert. Obra essa que teve realmente uma melhor aceitação do que a própria Sinfonia número 3 de Beethoven. A reação de Beethoven que esperava não foi essa e não foi unânime. Uns achavam que a sinfonia era fantástica, outros, ou a maioria, achava que Beethoven só queria mostrar ali alguma originalidade e eles não entendiam para que é que isso era necessário, tanta originalidade. Denote-se que Beethoven ainda conseguiu ver esta sinfonia mais 3 vezes antes de ficar completamente surdo. A identidade do heroísmo nesta sinfonia está dentro da estética do século XIX associada a Beethoven como um verdadeiro herói. Por outras palavras, Beethoven retrata-se nesta sinfonia como um verdadeiro herói. Mas nós perguntamos, herói em quê? O que é que ele é herói? Para responder a esta questão, temos que ver o que atrás foi dito. Beethoven, no seu próprio testamento, afirmava que pensou cometer o suicídio. Pensou por ter uma sua vida, mas teve um caminho. E esse caminho foi optar por seguir para a frente um novo caminho, uma nova orientação e realmente conseguir o sucesso. Isso é ser herói. Isso é perante um desafio, uma fatalidade da nossa vida, conseguimos ultrapassar. E realmente a surdez para um compositor é a maior das fatalidades que se pode ter, e então virar a página, superar esse desafio, isso realmente é ser um herói. E então Beethoven quer pôr na música esse sentimento, esse quase desabafo de eu consegui, eu superei, eu ultrapassei, encontrei o meu caminho. Esqueci a morte, encontrei a vida. Tudo vai para a frente. Eu vencerei e terei sucesso. O resultado disso é que esta sinfonia é uma explosão de sensações que podemos atribuir a este compositor. Como para além do heroísmo, sentimos raiva, sentimos a morte, sentimos a perturbação, o conforto, a resignação e, claro, o triunfo verdadeiro do herói, que consegue superar todas estas adversidades. Uma vez mais, imagine-se o que o público vienense, habituado às sinfonias de Mozart e de Haydn, devem ter ficado quando ouviram esta sinfonia pela primeira vez. Grandes mudanças e transformação, ou seja, um novo caminho, eles conseguiram assim testemunhar e partilhar. É de facto uma obra revolucionária. Um outro elemento revolucionário que podemos encontrar nesta sinfonia depreende-se com as próprias proporções que esta sinfonia atingiu, que em 1804 eram de facto astronómicas.
A título de comparação, a primeira Sinfonia de Beethoven, composta em 1799, dura em média 25 minutos. E esta Sinfonia número 3, a Heroica, composta pelos 4 anos depois, tem exatamente o dobro, ou seja, há cerca de 50 minutos. E se compararmos também as proporções só do primeiro andamento desta Sinfonia com o primeiro andamento da Sinfonia 41, a última de Mozart, vamos ver que o rácio é de 2:1. Só esta Sinfonia, o primeiro andamento, é mais do que o dobro da de Mozart. E vamos ver que as secções que são determinantes para essa grande proporção são as secções do desenvolvimento e da coda, que são secções livres de material, onde Beethoven aproveita realmente essa liberdade de desenvolver os materiais para aí, digamos, esticar nas suas apresentações de material e de ideias. Realmente é um elemento estrondosamente revolucionário. Esta terceira sinfonia das 9 é a segunda maior do que esta, só mesmo a outra revolucionária, que foi a nona sinfonia. Esta sinfonia tem os tradicionais 4 andamentos. O primeiro andamento é um allegro com brio. O segundo, uma marcha fúnebre, adagio assai. O terceiro andamento é o tradicional scherzo em allegro vivace. E por fim temos o finale, que é o quarto andamento, em allegro molto. O crítico de música perito em Beethoven, John William Sullivan, escreveu a propósito desta Sinfonia Heroica que o primeiro andamento é uma expressão de coragem de Beethoven em confrontar a sua surdez. O segundo andamento, para ele, retratava o desespero esmagador que Beethoven sentia. O terceiro andamento, por seu lado, representava uma revolta indomável de energia criativa, enquanto que o quarto e último andamento era um derramamento exuberante de energia criativa. O primeiro andamento começa de uma forma revolucionária e inesperada. Ouvimos 2 blocos de acordes que, no fundo, acabam por preparar para o que aí vem. Realmente existem relatos que, quando isto foi tocado pelas primeiras vezes, os músicos tocavam de uma forma muito delicada e que o próprio compositor, Beethoven, solicitava sempre que os músicos tocassem de uma forma vigorosa, com muita energia, sendo que eles diziam que isso não estavam habituados a tocar de uma forma tão rude. Beethoven explicou que a música é feita de contrastes, é feita de cores, é feita de ambientes, não se pode tocar tudo da mesma forma. Então estes 2 primeiros acordes são mesmo uma descarga energética que, no fundo, vem quebrar com algo que, pronto, era extremamente normal naquela altura. Assim, temos já logo no início uma revolução a abrir esta sinfonia. Para além das exuberantes proporções deste andamento e da forma autêntica e incisiva como começa, existem muitos outros elementos revolucionários a destacar. Porém, para falar de todos seria demasiadamente demorado e também muito específico, o que não é o propósito desta apresentação. Quando chegamos ao segundo andamento, já temos mais uma revolução desta sinfonia. Pela primeira vez, um compositor escreve um andamento de uma sinfonia como se tratasse de uma marcha fúnebre. Muitos podem entender isto como uma marcha de homenagem a todos os que perderam a vida nas guerras e na luta pelos ideais iluministas. Mas também podemos entender isso como sendo uma marcha fúnebre para o próprio compositor. Recorde-se que ele esteve prestes a ter uma sua vida e desta forma realmente ouvimos este andamento, não deixamos de ficar tocados pela sublime mestria da sua escrita e realmente a mistura de temas associados a emoções trágicas, mas também vamos encontrar aqui neste andamento alguns momentos que são realmente de esperança e até momentos divinais. Esta marcha fúnebre acabou por ser realmente tocada no seu funeral em 1826 e também foi tocada no funeral de outras personalidades, como por exemplo, estou a me lembrar,
do compositor romântico alemão Felix Mendelssohn, falecido em 1847, em que no seu funeral foi realmente interpretado este segundo andamento da Sinfonia Heroica. O terceiro andamento é o tradicional scherzo, ou seja, um andamento das sinfonias com caráter mais ligeiro e brilhante. E ele é realmente isso. Depois da morte, da tragédia, do drama e da esperança, representados no andamento anterior, agora é o momento da vivacidade e da total energia positiva. Este andamento é realmente o elevar das emoções, é o elevar para um patamar a alegria de estar vivo. Realmente é uma espécie de dança energética. Beethoven acaba por, na parte intermédia, fazer também algo de revolucionário nesta altura, que é utilizar, na parte intermédia, que é chamada trio, pela primeira vez utiliza 3 trompas, porque a melodia que estas trompas fazem, digamos, são com base em acordes de 3 notas, e ele entendia que não poderia fazer com apenas as 2 trompas, que era o número de instrumentos normais na orquestra na altura, fazer com apenas 2 trompas a harmonia, ou seja, acordes de 3 notas. E assim foi necessário requisitar uma terceira trompa para poder fazer, digamos, este tema nestas condições. E assim, pela primeira vez, numa orquestra temos não 2 trompas, mas sim estas 3 trompas. O quarto andamento, depois de começar com uma introdução impetuosa, surge mais uma nova revolução. Pela primeira vez, ele vai utilizar, no último andamento de uma sinfonia, digamos, uma técnica pouco usual, que era a técnica de tema e variações. Essa técnica de tema e variações era muito utilizada pelo seu professor, Joseph Haydn, sobretudo nos segundos andamentos. Não era usual ser usado no último andamento de uma sinfonia. E então Beethoven utiliza aqui, e nós, quando vimos os primeiros 2, 3 minutos do quarto andamento, vemos que a orquestração, a simplicidade e a maneira como esta técnica de tema e variação está aplicada remete, no meu entender, quase por uma espécie de homenagem ao seu professor que quase tudo ensinou a Beethoven. Também é curioso que este tema e variações têm 2 temas. Esses 2 temas já tinham sido usados em 1801 numa outra obra de Beethoven, que era um balé chamado As Criaturas de Prometeu. Realmente, neste balé, no seu último andamento, Beethoven utiliza um tema que está escrito no primeiro violino e utiliza outro tema que está a servir de acompanhamento nos violoncelos e contrabaixo. Assim, desta obra, As Criaturas de Prometeu, Beethoven aproveita estes 2 temas e assim, aquele que surgir nos violoncelos e contrabaixos do balé passa a ser o primeiro tema deste quarto andamento da sinfonia. E aquele tema que surgiu nos primeiros violinos passa a ser o segundo tema neste quarto andamento da terceira sinfonia. Curioso que Beethoven, ao utilizar estes 2 temas que surgiram nesta obra, neste balé, As Criaturas de Prometeu, está realmente a se fazer uma correlação com a própria figura de Prometeu. Prometeu foi, digamos, o deus da mitologia grega que teve a coragem, muito corajoso, de roubar a Zeus, que era o deus dos deuses, o fogo para entregar aos homens, para que eles pudessem se aquecer, pudessem se iluminar. Desta forma, vimos que Prometeu é o deus também da humanidade. Realmente Beethoven identifica-se com Prometeu e, ao utilizar o seu último andamento desta terceira sinfonia, estes temas do balé que retrata a própria personalidade de Prometeu,
cria-se aqui digamos, um paralelo em que Beethoven realmente se sente inspirado por este Deus pagão da mitologia grega, que realmente na Revolução Francesa Prometeu também era considerado, digamos, o patrono dos iluministas. E então podemos ver que este quarto andamento é o reflexo do iluminismo que o próprio Beethoven sente em si mesmo, ou seja, o ser racional, o ser iluminado, o ser com conhecimento. No fundo, é um compositor que, passando pelas vicissitudes trágicas da sua vida, decide seguir um caminho em frente, passar todas as suas dificuldades, chega a este momento e diz assim: isso é possível porque eu sou um verdadeiro ser racional, um ser competente. A minha racionalidade e as minhas emoções vão me permitir eu conseguir seguir o meu caminho, conseguir triunfar e realmente seguir a minha vida para a frente, ser um verdadeiro herói. Antes desta sinfonia acabar, no seu quarto e último andamento, Beethoven ainda arranja a oportunidade para fazer mais uma revolução. Nunca uma outra sinfonia, a meio do andamento ou em alguma parte do seu andamento, mudasse a velocidade da música, ou seja, introduzisse um novo andamento dentro de um grande andamento. Por norma, se era alegro até ao fim, se era adágio até ao fim. Nunca existia, era andante, princípio até ao fim. Nunca existia um andamento dentro de outro andamento. E realmente esta terceira sinfonia, quase no fim dela, Beethoven para o andamento do alegro e introduz um adágio. Esse adágio usa outra vez sonoridades e os temas de uma forma quase de homenagem à natureza. Isto remete para quê? Quase uma mensagem que Beethoven nos deixa, que o homem deve estar sempre em contato com a natureza. Não se pode afastar da natureza. Tem que haver esta ligação plena com a própria natureza. E então é curioso que esta sensação de colocar, depois de tanta energia racional, colocar um pequeno andamento, quase como um parênteses, um andamento lento dentro deste alegro, acaba por ser algo marcante e revolucionário nesta sinfonia. Daqui para a frente, quase todos os compositores terão isso como dado adquirido. Será quase uma norma de, no meio do andamento principal, termos vários andamentos intermédios distintos. E assim chegamos ao fim desta apresentação e o resultado que se pretende daqui é simples. É percebermos que esta obra é uma obra revolucionária, que em 1804 Beethoven abre o seu coração para nós. Beethoven quer nos transmitir algo que será para nós muito importante compreender. Beethoven quer que nós sejamos heróis. Beethoven dá o testemunho como é que podemos ser heróis. Nós, quando acordamos, o nosso dia a dia, vamos encontrar várias situações, vários desafios. Vamos encontrar momentos de alegria, vamos encontrar momentos de preocupação, de tristeza, de angústia. A morte é uma constante à nossa volta, as tragédias é uma constante à nossa volta, mas também a alegria, o triunfo, o sucesso, a paz, tudo isso faz parte da nossa vida. Viver realmente é um desafio. Realmente viver transforma-nos a nós em verdadeiros heróis. E por isso, ouçam esta sinfonia. No YouTube existem várias gravações disponíveis e durante os 50 minutos em média que investirão para ouvir esta sinfonia, pensem na vossa própria vida. Pensem em que podem e podemos ser todos heróis da nossa própria vida. É isso que esta sinfonia nos quer transmitir. Nós podemos ser heróis da nossa própria vida. Beethoven comprovou isso. Fatalidade de ficar surdo, o que o levou quase ao suicídio.
Isso é traumático, mas ele teve uma opção. Essa opção foi seguir um novo caminho, foi seguir em frente. Ele triunfou, ele foi realmente o herói. E nós todos podemos ser realmente heróis. A nossa vida é um milagre e é um desafio constante. Dar as nossas mãos, sermos heróis da nossa própria vida. É esta a mensagem final que devemos reter durante todos os momentos em que ouvimos esta obra. Assim, resta-me, como sempre, me despedir, agradecendo a vossa atenção e também, como sempre, desejar a todos votos de uma boa audição.